Vamos pensar agora nas instruções como pecinhas de Lego. Então a gente tem um monte de pecinha, como vocês podem ver na imagem, e elas são muito parecidas, né? São muito simples. Você pegar uma pecinha de Lego individual, você fala, não dá para fazer nada com isso. Mas quando a gente começa a combinar um monte de pecinhas, a gente pode fazer um castelo gigantesco ou com essas... Olá, vamos pensar agora sobre instruções. Então, como a gente se comunica com o computador? A gente já conversou um pouco sobre isso no vídeo anterior, mas a gente usa instruções. Legal? Então, vamos tentar pensar de novo, igual a gente pensou no cachorrinho, para pensar como que a gente compara coisas do nosso dia a dia com linguagem de programação. Vamos pensar agora nas instruções como pecinhas de Lego. Então, a gente tem um monte de pecinha, como vocês podem ver na imagem, e elas são muito parecidas, né? São muito simples. Você pegar uma pecinha de Lego individual, você fala, não dá para fazer nada com isso. Mas quando a gente começa a combinar um monte de pecinhas, a gente pode fazer um castelo gigantesco, ou com essas mesmas pecinhas a gente pode fazer uma casinha muito simples. As instruções são exatamente assim. A gente pode criar programas muito simples ou programas muito complexos, mas as instruções, em 99% do tempo, vão ser exatamente as mesmas. E quando a gente combina esse monte de instruções que são muito parecidas e muito simples, a gente cria uma sequência de passos, que é o que a gente chama de algoritmo. Então, não confunda com logaritmo, que é uma coisa matemática, é algoritmo, com A. Então, você pode ler aqui, algoritmos. Então, quando a gente coloca uma sequência de passos, a gente está criando um algoritmo. Acho que o exemplo mais clássico que você vai ver em tudo quanto é lugar é, por exemplo, quando você acorda. Então, você acorda, você provavelmente desce da cama de um jeito específico sempre, depois você vai no banheiro, depois você escova seu dente, depois você toma uma água, ou se você toma um remédio todo dia de manhã, você toma esse remédio. Então, cada pessoa tem uma rotina de manhã, mas provavelmente quase todo mundo tem alguma rotina. Então, isso poderia ser considerado um algoritmo. Não é um algoritmo computacional, você não está ensinando o computador a fazer isso, mas é uma sequência de passos que você segue. Na nossa vida real, a gente faz isso andando, se movimentando, e no computador a gente faz isso com uma sequência de instruções. Uma coisa importante também da gente entender sobre as instruções é que ela tem um formato específico. Então, voltando para o exemplo do cachorrinho, se a gente cada hora falar para o cachorro ir buscar a madeira ou o pau, ir variando, falar graveto, falar várias coisas, muito provavelmente ele não vai conseguir entender todas as vezes, porque a gente está mudando a nossa forma de falar. O computador é a mesma forma, a gente precisa ter um padrão. E esse padrão, essa forma de se comunicar com o computador, em toda linguagem, se chama sintaxe. Então, não são todas iguais. Então, dependendo da linguagem de programação que a gente usar aqui, vocês vão ver algumas aqui durante os vídeos. Você vai ver que muda um pouquinho, mas a base é muito parecida. Isso chama sintaxe. Então, é a forma como eu me comunico com o computador e isso está dentro de uma linguagem. Cada linguagem vai ter uma sintaxe diferente. A gente também provavelmente vai fazer alguns exemplos sem linguagem nenhuma, usando ou português ou inglês, só para vocês se acostumarem com a estrutura de como é criar um programa e o que vai acontecendo quando as instruções vão passando. Então, tem que ter um formato específico. É isso que você precisa lembrar aqui. Você pode estar se perguntando, então eu vou ter que decorar um monte de coisa? A resposta é sim e não. Não é bem decorar, você vai aprender, porque você não precisa ficar memorizando isso, porque vai ser algo natural. Assim como você não memoriza os passos que você faz para escovar o dente. Então, programação é muita prática. E, na minha opinião, é o mais importante para a programação. Você não precisa ter um super QI, você não precisa ter um super conhecimento em matemática, mas você precisa ter tempo de programação. Você precisa programar o máximo possível. Eu não estou falando que você precisa ficar velho para virar um bom programador, mas tem que ter qualidade naquele tempo que você se dedica e tentar resolver o máximo de problemas possível. Então, você não vai precisar decorar essas instruções, que juntas essas instruções elas formam uns algoritmos e elas têm um formato específico. Mas com o tempo, elas vão se tornar naturais para você. E, de novo, não são tantas, então nem vai ser tão difícil quanto você está imaginando. Agora, se você não está entendendo já nada aqui, você poderia me mandar uma mensagem. Então, sempre eu vou falar disso, como criar um app.dev, tem um botão de contato lá em cima. Lembra também de se cadastrar lá, de seguir aqui no YouTube, porque a gente vai sempre postar muito conteúdo. E também a gente tem o blog, então se você ainda não está seguindo o nosso blog, blog.comocriarumapp.dev,
fica antenado lá também que você vai ter formato textual, se você prefere, do que vídeo. E no próximo vídeo a gente vai conversar mais sobre as instruções e quais são os próximos passos, o que é uma instrução básica. Então fica por aqui que a gente continua esse papo e, de novo, fale comigo, manda seu comentário aqui, manda na nossa plataforma e valeu!